Bora lá então, pessoal. Boa noite. Ótima semana a todos. Segunda-feira, live número 136. O Isso assunto aí. de hoje, sem enrolação, é ferramentas para devs. Eu fiz uma Ixi. enquete no Instagram perguntando que tema a galera mais gostaria de ouvir aqui, né? E disparado, o tema de dev ganhou, então a gente resolveu trazer então, um tema de dev para vocês, aos que solicitaram, então. É, E por que não falar das ferramentas de dev, das ferramentas que a gente usa do nosso dia a dia? Acho que a gente já sim. falou aqui algumas vezes sobre isso, ou algo bem relacionado, mas a nossa ideia é trazer para o cenário atual. O que a gente usa Sim, hoje? exatamente. Exatamente. Então, A a primeira que eu gente. destaco é Bom, o botão que alguns querem que morra logo, mas ainda é uma mão na roda para nós, como desenvolvedores, que é Developer Console. Deixa eu só mudar a cadeira de lugar aqui também. Developer Console, que é uma ferramenta que tem dentro da própria org, do Salesforce, e que eu acredito que todo developer, se não todos os developers, têm que usar. Porque volta e meia você quer executar um patch, você quer executar uma query de forma bem rápida, você quer ver um log de forma rápida, você quer executar uma query com API para poder selecionar e fazer um delete de registros. Então, ela ainda tem uma série de recursos que permite você ter acesso rápido à parte de código da plataforma, né? Às vezes você quer simplesmente ver um trecho de código, ou alterar um trecho de código rapidamente. Você consegue, então, pela ferramenta Developer Console, fazer alterações, pequenas alterações, consegue mexer com Aura. sim. Infelizmente, ela não dá suporte ao Live. Para isso, a gente usa uma outra ferramenta que a gente vai falar logo logo. Isso aí. Próxima, qual que é a nossa próxima ferramenta que a gente mais usa? A próxima ferramenta, ela veio bastante à tona aí com os componentes, com o mundo de componentes, que é o inspetor do Google. Então, esse mesmo que vocês estão pensando, clicando com o botão direito no seu navegador, no Google aí, dando um inspecionar, ele abre um menuzinho para a gente ali. E lá a gente tem muita coisa que é bem interessante e que a gente usa, acho que o tempo inteiro no nosso dia a dia, principalmente com Light Web Component, para debugar nosso código, para que mais? Para ver o que está acontecendo no nosso componente. Então, a gente consegue colocar point breaks ali quer dizer, breakpoints ali no nosso código e debugando ele passo a passo, vendo o que está retornando de resultado. Às vezes ele já dá um erro ali que a gente consegue identificar o que é até no Apex mesmo. Às vezes ele mostra bem a linha também ali, mas às vezes não. Então, mas assim, de qualquer maneira, acho que eu uso mais ele do que o Developer Console hoje. Então, o Fernando pode dizer. Talvez ele use também a mesma proporção que eu. Mais o inspetor do que o Developer Console hoje. Tá me ouvindo, cara? Cara, eu não estou conseguindo escutar direito. Eu acho que Tá muito sua baixo. voz, ela tá saindo para mim no fone normal. Tô louco. Aqui tá Deixa, normal. deixa eu pegar meu fone aqui. Beleza. Já concluo. Então, só para contextualizar, quando a gente começou a mexer com Light Web Component, antes disso, a gente já mexia bastante no inspetor do Google, já trabalhava bastante com ele, com a Aura, né? Mas ainda não tanto. Eu acho que com Light Web Component, como a gente entrou de cabeça nesse Agora mundo, sim. aí chegou. Então, eu estava falando que hoje eu uso mais o inspetor do Google do que o próprio Developer Console. Não sei se para você tem a mesma percepção. Porque Sim, como a sim. gente está mexendo no mundo de componente ali, você já consegue debugar ali mesmo, você já consegue pegar muitos erros por ali mesmo pelo inspetor do Google. Eu acho que saber mexer nessa ferramenta do Google é primordial hoje para o desenvolvimento, pelo menos na minha visão. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que ela só perde propriamente para o Visual Studio, né, para o VS Code, Uhum. mas o developer, o inspector
do Google Chrome é, sem dúvida, a ferramenta que a gente mais usa depois do VS Code e de alguns Sim. plugins, né? É, o Developer Console a gente usa quando a gente está com algum problema de back-end, alguma coisa que a gente precisa de um log, aí sim a gente abre o console e às vezes quer fazer uma consulta rápida, abre o console. Apesar que eu tenho feito mais consultas dentro do próprio VS Code mesmo, mas a gente já fala disso daqui a pouco. Uhum. Dentro do Inspect do Google, tem algumas particularidades que para nós, developers de Light Web Components, ele Uhum. ajuda você, como você inspeciona as variáveis dentro do seu código, né? Então você consegue, lá no debug, deixa eu ver se eu acho aqui, fugir um pouco do roteiro aqui. Tô com o meu developer console Vou aproveitar, aberto. aproveitar para responder, enquanto você procura, eu vou aproveitar para responder a pergunta do Guilherme. Ele falou que tá apanhando, que vem apanhando com debug de LWC, Uhum. por conta das minificações, e se a gente também sente isso em relação ao Aura. Cara, no começo eu sentia, sim, mas, como eu falei, quando a gente entrou de cabeça, acabou que eu uso mais o inspetor do Google justamente por conta disso, porque eu consigo debugar ele, eu diria que melhor do que eu debugava no Aura. Porque eu consigo pegar passo a passo. Se ele for um proxy, aí sim a gente tem algumas dificuldades, mas ainda assim dá para debugar, dá para achar os valores. Às vezes ele retorna alguns erros até de Apex mesmo. Isso eu acho bem legal quando acontece, né? Às vezes a gente tem um erro que não vai retornar isso, mas pô, no inspetor do Google eu consigo debugar ele perfeitamente, assim, todos os passos, colocando breakpoint, enfim, dá para fazer E muita se coisa. você tem uma dica aí que é se você ativar o modo developer no usuário, se você vai lá no usuário é, que você está usando, tem uma opção que você marca usuário developer, e aí você tem que procurar no menu por developer e ativar para o seu usuário. Você tem que fazer esses dois passos. Quando você Uhum. faz isso, ele para de minificar. Tá? Mas eu não tive uma experiência legal com isso, por quê? Porque isso começou a me apresentar alguns erros de JavaScript no meu código que eu não tinha quando o código era minificado. Então era algo Uhum. que eu sabia que estava funcionando, estava bonitinho funcionando, mas quando eu ativava esse recurso que ele parava de minificar, eu comecei a pegar alguns erros que não fazia parte do contexto ali. Então eu resolvi voltar e me adaptar de forma que não fosse o problema ali para mim. Né? É óbvio que a unificação às vezes é complicado, se perde nas variáveis, mas com o tempo Uhum. acho que você se acostuma, para a gente já está natural, a gente não tem tanta dificuldade. Mas de repente Sim. é algo que você pode testar e ver se você consegue se adaptar, se você não tem nenhum tipo de erro. Agora aqui no inspecionar, quando você vai nos três pontinhos do lado direito do inspecionar, você tem os settings. E dentro dos settings, a gente tem alguns itens que se você marcar eles, se você habilitar, para a gente que é developer, ele vai trazer alguns recursos interessantes, umas visões interessantes. Uma delas é o code folding, a outra é o review do node on hover e o show detailed inspect tooltip. São esses três itens. Eu vou ver se eu tiro um print e posto na story depois, para vocês poderem fazer esse teste aí, marcar, habilitar e ver o quão melhora a experiência de navegar, de debugar dentro do Google Chrome. É. Voltando aos tópicos. Next. Então, o próximo, como a gente bem mesmo já disse aqui, é o nosso bom e velho Visual VS Studio Code. Code. Né? Visual Studio Code é a ferramenta oficial de desenvolvimento do Salesforce. Antigamente era o Eclipse, mas que Deus o tenha. Ainda não consigo imaginar alguém que usa Eclipse para trabalhar, porque é uma ferramenta extremamente pesada e o VS Code é uma ferramenta extremamente leve, que vai completamente na contramão. E
Hoje você tem inúmeras facilidades com o seu Salesforce CLI, conseguir conectar numa org, conseguir baixar seus metadados com poucos cliques, poucos comandos. Né? Ela é uma ferramenta oficial para você trabalhar com Lightning Web Components, que a gente tem trabalhado muito, e incentivando todo mundo a fazer isso. Então, de novo, se você ainda não começou a migrar para o Lightning Web Component, você já está atrasado. Não é uma novidade, já é algo que é consequência mesmo, você tem que começar a migrar o quanto antes. Sim. E, Cara, esse code eu acho que dispensa comentários, né? Como você falou. Nele a gente já consegue fazer quase que tudo, a gente usa as outras ferramentas para, por exemplo, o inspetor do Google, que vai dar uma visão diferente do que o VS Code dá, por conta de estar o componente lá na web, né? E o Developer Console no caso de pegar algum log específico. Fora isso, eu acredito que a gente, com relação a código, a gente use quase que 90% dentro do VS Code, né? eu me adaptei bem à questão de código dentro do Visual Studio Code. Eu venho do IntelliJ, o IntelliJ tinha algumas facilidades que meio que se perde dentro do VS Studio Code, você não tem, mas dá para se adaptar facilmente. Uma delas que eu ainda sinto muita falta é a formatação de código. Isso o IntelliJ fazia muito bem. O Visual Studio Code você tem que instalar um plugin para poder fazer isso. Esse plugin requer uma configuração um pouco chatinha para ele ficar bom. Então é algo que eu ainda sinto falta dentro do Visual Studio Code. A Salesforce recomenda o Pretty para poder fazer a formatação, mas eu não gostei da formatação dele. Ele deixa mais bagunçado do que organizado. Eu gosto dele para JavaScript, para CSS, mas eu não gostei da experiência dele com Apex. A gente tem uma série de plugins, a gente achou, inclusive, que valia a pena a gente fazer uma live aqui só falando de plugins de VS Code, de ferramentas que a gente usa, de plugins que a gente usa no dia a dia para desenvolver. Então, talvez essa semana ainda a gente traga esse assunto para vocês, sobre plugins que a gente utiliza dentro do VS Code. Matheus... E a próxima ferramenta... Depois a gente volta aqui. Beleza. E a próxima ferramenta, a gente já fez uma live dela, que é falando justamente do desenvolvimento LWC local. Com alguns comandos, são poucos comandos mesmo, 2 comandinhos, você habilita o desenvolvimento local do Lightning Web Component. O que isso traz de ganho para você? Muita, muita, muita performance. O tempo de você testar um componente reduz, sei lá, 30%, 40%. Né? Você consegue, se não mais, você consegue simplesmente dar um Ctrl S, salvar, e ele vai automaticamente atualizar a página para você dos seus componentes, e você já tem um componente ali atualizado. Sem cache, sem ter que ficar apertando Ctrl Shift R, sem ter que abrindo um inspecionar, fazer um force reload, nada do tipo. Você não tem cache, então isso facilita muito. E você ganha tempo. Né? Às vezes, no desenvolvimento, uma coisa que a gente perde muito tempo é recarregando a página 1, 2, 3 vezes. Se é um processo, se é um componente que você está testando que depende de alguns processos, acaba sendo trabalhoso, porque você tem que repetir esse processo 1, 2, 3 vezes para ver se limpou o cache ou não. Acreditem ou não, eu já perdi um tempão tentando corrigir uma coisa que eu já tinha corrigido, porque eu não consegui recarregar a página. Então eu recarreguei, achei que recarregou e fiquei ali tentando até que ele decidiu recarregar. Então isso perde-se tempo nisso, né? Uma coisa que eu faço que também ajuda um pouco dentro da aba do inspecionar do navegador, do Chrome, você tem uma guia chamada Network e dentro dessa guia você tem uma flag que diz Disable Cache. Não quer dizer que ele vai desabilitar 100% do cache, porque o cache do Lightning é outra coisa. Né? Ele não é um cache que está na sua máquina, ele está um cache que está nos servidores mesmo da própria Salesforce, mas te ajuda em alguns pontos. Tá?
Eu sinto que a experiência com ele marcado é melhor do que com a experiência dele desmarcado. E ele só vai desabilitar o cache quando você estiver com o inspecionário aberto. Então, não quer dizer que você vai ter uma perda de performance navegando do site, nem nada do tipo. Beleza? Sim, E o seguindo. próximo, que é o nosso grande amigo, Workbench. Workbench. Workbench é algo que eu acho que, se não todos, a grande maioria dos developers utiliza. Sim. Muita gente utilizava o Dataloader, alguns ainda utilizam o Dataloader.io. Eu prefiro o Workbench porque eu acho que é muito mais fácil de você conectar numa org, você listar os campos, você fazer uma extração de dados. Às vezes você quer limpar uma série de objetos, é muito mais fácil você ir ali, selecionar ID, exportar uma lista de CSV, ir no menu de delete, importar e fazer o delete. Sim. Se Eu consigo necessário. fazer isso muito rapidamente, comparado se eu fosse fazer isso dentro do Workbench ou dentro do Dataloader.io. Então, embora seja a Dataloader.io seja a ferramenta preferida da Salesforce, a minha ferramenta preferida é o Workbench. A gente, lembrando que a gente está falando de ferramentas de dev, então o Dataloader.io, o que ele traz de benefício é a experiência do usuário, né? Mapear os campos Uhum. mais visualmente e tudo mais. No Workbench, se você já tem esse conhecimento, já não tem necessidade de você ficar mapeando, então você só pode trazer a lista, deleta o que você quer e sobe de novo e vai que vai. Então eu É, acho que é muito útil. o Pra, Workbench ele vai além de consultas. Né? Eu já falei aqui um dia especificamente falou. só de Workbench. É, e uma das coisas, por exemplo, uma das coisas que ele permite é você baixar um pacote. Então você faz um change set dentro da sua org e você consegue baixar esse metadado. Ele te baixa um zip com todos os dados do metadado para você simplesmente subir em outro ambiente. Você consegue, inclusive, subir usando o próprio Workbench. E Boa. outra, e por último aqui que a gente utiliza, é uma série de plugins do Chrome. Do Chrome, Que, como a gente sabe, tudo que leva plugin acaba salvando vidas, né? E acaba ganhando muita popularidade. Não é diferente com o Chrome. Né? É assim com o Visual Studio Code, é assim, se a gente pensar no mundo dos jogos, é assim no Minecraft, e é assim também com o Chrome. Então, tudo que Uhum. permite alguém, alguma pessoa bem intencionada criar maneiras de facilitar a vida, acaba sendo algo de destaque. E o Chrome, Sim. para nós developers, é uma ferramenta preferida porque justamente nos traz uma série de plugins que a gente consegue instalar. A gente também pode trazer uma série que só de plugins. Tem um post no blog Salesforce dos plugins Sim. que eu recomendo. Pode ser até que ele esteja um pouco desatualizado, eu acredito que não. Eu acredito que os que estão lá ainda utilizo. Mas eu acho que não tem como você trabalhar sem ter um ou dois plugins ali que te ajude no dia a dia de Salesforce. Sim. Principalmente para quem está numa org todos os dias, e se não muitas orgs, como é o nosso caso. É, Mas ajuda bastante. a gente pode trazer também um dia aqui falando só de plugins do Chrome para Salesforce. Bom, Chrome. vamos lá ler os Boa. comentários aqui. Vamos lá. A gente já respondeu do Guilherme, então. Ajuda. É muito bom se o chat aqui ajudasse, mas vamos lá. Áudio ok, boa noite. Fala das ferramentas usadas no processo de deploy também. Matheus, a gente já fez, acho que pelo menos umas duas lives aqui só falando de deploy. Dá uma olhada no Salesforce no YouTube e vê se já não foi publicado. Se não foi, pode ser que já esteja para publicar em breve. Sim. Inclusive, a gente falou especificamente de ferramentas de deploy. Já foi publicado já. Já foi? Então, pode Já. olhar lá no YouTube que já tem uma gravação de uma live que a gente falou só sobre deploy. Então,
E todas as horas olhar o código do developer console. Esse code é vida, realmente. Eclipse é triste. Cara, Eclipse é de chorar, como diz a Helena aqui. Quais funcionalidades do VS Code a gente mais usa? Cara, isso é interessante. Funcionalidade, acho que teste é uma que a gente usa bastante. Pensando em plugin, a gente usa bastante Git, né? A gente usa O bastante Git junto Git. com VS Code. Hoje a nossa esteira de desenvolvimento ela parte de um card, né, como se fosse um Trello. A gente usa o GitLab, então ele te dá um board, um Kanban. Então nossas atividades Sim. partem dali e É, da própria ferramenta de Kanban a gente cria um repositório. A gente utiliza Git First, ou seja, o código que está mais atual é o que está na Branch Master. Uhum. Então, o código parte sempre do Git, não da org. A gente não dá mais um retrieve e baixa a org inteira. Então, isso também pra gente é muito poderoso, porque a gente ganha velocidade, porque a gente não tem mais que ficar esperando, baixando todo aquele monte de metadado, porque a gente simplesmente baixa a master, que a gente já tem certeza que está atualizada, e por mais que ela não esteja atualizada, se você estiver mexendo em algum componente, em algum plugin, você tem a garantia de que você não vai perder nada, porque a hora que você fizer submeter o seu código para master, alguém vai fazer o merge e vai fazer com que Separar. a mágica aconteça e você não perca nada. Né? Uma outra Então, função que o Alex me lembrou aqui, que a gente usa bastante, pelo menos eu uso bastante, é a execução anônima de um trecho de linha de código no VS. Isso eu acho muito bom. tanto a execução anônima quanto a execução de queries. Eu tenho executado bastante queries direto no próprio VS Code. Então você consegue simplesmente selecionar um trecho de código ou digitar um trecho de código, selecionar, apertar Ctrl Shift P no Windows ou Command Shift P no Mac e selecionar Execute, você já acha lá Execute Anonymous Apex. E a mesma coisa para query. Se você digitar Execute, você tem Execute SOQL. Então se você tem uma query no seu trecho de código, você pode simplesmente selecionar essa query, executar e ver o que traz de retorno para você. O que mais que a gente usa, cara? Testes também eu uso plugin, bastante. teste. Tem alguns plugins, Bastante. como a gente falou, acho que vale a pena a gente falar num outro tópico, que eu acho que acrescenta bastante. Sim. O autocomplete da própria Salesforce, ele é algo que é um pouco chatinho de configurar, porque você tem que ter o Java propriamente configurado. Se o seu Java não tiver setado dentro do seu ambiente, você não tem um autocomplete. Então isso acaba sendo um pouco chato. Agora, uma coisa que a gente sempre faz, e quando eu vejo alguém que não tem, me dói, é uma tecla de atalho para deploy. Eu acho que isso é de doer, assim, quando a pessoa clica com o botão direito, deploy, clica com o botão direito, deploy, botão direito, deploy, botão direito, deploy. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que você está perdendo todo isso de tempo? Né? Então, a gente geralmente abre o VS Code, vai na engrenagem, vai em Key Shortcut e vai no deploy e põe uma tecla de atalho. Então, a gente propriamente configura Ctrl Shift D. Então, basicamente, quando a gente faz uma operação, é Ctrl S, Ctrl Shift D e a gente já faz o deploy automaticamente para Salesforce. Sem precisar sempre clicar com o botão direito, deploy, botão direito, deploy, botão direito, deploy. Cada alteração que você faz. Pensando no mundo de desenvolvimento, sei lá quantas vezes a gente faz deploy por dia. Muito. Ixi, não tá escrito, cara. Tem uma forma que você simplesmente salva, a Salesforce detecta que você está fazendo que você salvou uma coisa e faz um deploy. Eu particularmente não gosto dessa forma, porque às vezes eu só quero salvar por salvar mesmo. Sei lá, salvei, eu vou pegar uma água, volto e o meu código não está finalizado. Eu não quero fazer o deploy. Então eu gosto de ter o controle de quando fazer o deploy. E ao invés de clicar com o botão direito deploy, eu agilizei esse processo com uma tecla de atalho. Mas no VS acho que é isso. Basicamente é isso. Mas se a gente lembrar de mais coisas, eu falo aqui. O William falou, para formatação, eu acabo utilizando o formatador online. Caramba, cara.
Copia o você pega código, o joga código, pro formatador e é, volta. e volta o código. Não conseguiria fazer isso não, cara. Não Assim, tem. eu tenho uma prática de formatar o código sempre, então meu código, geralmente ele está bem formatado. São raras vezes em que foge alguns espacinhos ali. Mas eu, como sou muito crítico com código, tipo, os meus ifs, eles sempre vão estar isolados. Eles nunca vão estar grudados com outro trecho de código. O meu bracket sempre vai ter um espacinho depois do parêntese. Então, eu costumo sempre deixar isso aí, de certa forma, o máximo organizado possível. Eu deixo Então, organizado, mas eu não sou nível Fernando de organização. Mas aí quando eu vou hum, pedir ajuda para ele, eu tenho que organizar antes de pedir ajuda, senão vai ser organização antes da ajuda. É complicado. exatamente. Arthur disse tudo. É assim que a coisa funciona por aqui. Mas Também, eu vou digitando também, eu dou um jeito. também não achei um plugin bom ainda que fizesse formatação. É, o melhor deles que eu experimentei, deixa eu ver o nome dele aqui. A gente pode trazer ele quando a gente for falar de plugins, mas só para. Então. Nem está configurado aqui. Um Crustify o nome dele. Se eu não me engano, tem um post no blog que eu falo dele. Dá uma olhada lá. Se não me engano, é no próprio que eu falo de como instalar o VS Code, eu explico como instalar um Crustify. Ele requer alguns passos. Já melhorou, Sim, antes você tinha. são mais simples É, que o outro, né? Mas sim. requer. Requer alguns passos, mas ainda assim, alguns trechos de código ele não fica legal. Principalmente quando você tem uma query e essa query é um pouco longa, ele se embanana todo, não fica legal. Então, eu prefiro ainda hoje pro Apex fazer na mão. Para JavaScript, CSS, eu utilizo o próprio do Beautify e estou feliz com eles por enquanto. Mas a gente vai trazer Não, ele é essa semana bom. ainda um tópico aqui só de plugins, tá? Até a Helena falou, plugins, por favor. Beleza, vamos fazer. A minha ferramenta preferida é o Salesforce Inspector, para extração, importação, backup e atalho. Cara, eu não me adaptei a ele, para ser sincero. Já tentei utilizar ele, mas não me agregou. Mas talvez eu deva dar uma outra chance para ele. Eu não usei, Acho que então. acabou, né? Não. O Guilherme falou pra gente Ana fazer Floripa um. Plugins. O Guilherme falou pra gente fazer um tema de organização de código. Eu vou dar uma olhada. É uma boa, Maior cara. O Fernando é ainda. o cara para organização de código, pessoal. Teste anônimo. Cara, eu tenho um toque para código muito grande. Eu realmente não consigo programar se o código não estiver organizado. É como o Arthur falou, se ele for pedir minha ajuda, eu vou primeiro organizar o código, deixar ele indentado onde começa e onde termina, para depois ajudar. Eu não consigo olhar para um código bagunçado e mexer no código sem fazer qualquer correção, sem arrumar a bagunça do código. Então, e quando eu deixo bagunçado, é de propósito. Tipo, se eu deixar 4 ou 5 espaços, eu sei que eu tenho que voltar ali porque alguma coisa tá estranha ali. Mandou. Se não tiver um to-do, se não tiver um fix ali, alguma coisa tá estranha. Geralmente é assim que eu deixo. Eu realmente levo muito a sério espaço, if nunca tá grudado, evitar até o máximo de if, do if, do if, do for, do if, do if, do for. Então eu levo em consideração sempre isso para escrever meu código. E uma outra coisa também que eu prezo muito é nascer o mais tarde possível, morrer o mais cedo possível. Né? Isso aí é uma das premissas do Código Limpo, do livro Código Limpo.
E ele fala que uma variável, ela tem que nascer o mais tarde possível e morrer o quanto antes. O que isso quer dizer? Que estamos até mudando um pouco do assunto aqui, mas como falando de código, acho que vale a pena. Quando você declara uma variável, ela não necessariamente precisa estar no começo da sua função ou no começo da sua classe. Muita gente coloca no começo da função. Então, sei lá, se ele vai usar naquele método 4, 5 variáveis, ele coloca no começo da função. Então, eu coloco no começo da função o que de fato é necessário, está no começo da função, mas eu tento colocar ela vai nascer quando eu for precisar dela. Enquanto eu não for precisar dela, eu evito declará-la. Né? Por que isso é bom? Porque isso garante que você está usando o recurso propriamente dito, de uma forma eficiente. Porque você só está alocando o recurso quando o recurso de fato é necessário. Muitas vezes você pode ter um if que faz um return e você nem chegaria naquele trecho de código que popula um mapa, que popula uma lista. E você está alocando memória para um mapa, memória para uma lista, desnecessário. E o outro, por mais que a gente saiba que a Salesforce, por exemplo, tem um garbage collection que de tempos em tempos no seu código faz uma reciclagem, faz uma otimização, em alguns casos, quando é um processamento muito grande, eu costumo setar nulo nas variáveis o quanto antes. Né? Isso garante que você está forçando para o compilador, falando, olha, esse cara aqui é lixo, pode reutilizar. Então, e no mundo Salesforce, você tem o heap. O heap é a quantidade de memória que você pode usar. E fazer esse tipo de situação de setar nulo em um trecho de código que é muito, muito complexo, que você trabalha com muitos dados, vai te ajudar a evitar problemas de heaps. Tá? Então, isso é um cenário real. Eu estava enfrentando esse problema, sei lá, umas 2 semanas atrás, e a gente resolveu justamente setando nulos em algumas variáveis que não precisariam mais dela, e a gente simplesmente limpou elas e resolvemos o problema de heap. Bom, acho que é isso, né? Deixa eu voltar aqui para nossa listinha. Passamos até. É isso. A gente, então, se compromete aí a trazer essa semana para vocês uma live falando só dos plugins que a gente utiliza dentro do Visual Studio Code e também dentro do Google Chrome. Beleza, pessoal? A todos, um forte abraço. Até amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Um abraço, galera.